Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje vou voltar a falar sobre a questão do desenvolvimento da fala, porque realmente, por enquanto, é um tema que é muito repercutido, né, entre as pessoas que têm assistido, que têm acompanhado o canal. Já fiz alguns outros vídeos, né, falando sobre esse assunto. Tem um vídeo em específico que eu falo sobre como estimular a linguagem, como estimular a fala da criança, que tem sido mais acessado, e não só o mais acessado, como o que tem gerado mais comentários, porque muitas pessoas têm entrado em contato e feito algumas perguntas, não é? E realmente é inevitável. Esse tema do desenvolvimento da fala é algo que gera uma expectativa, né? Uma curiosidade de ver aquela criança pequenininha começar a falar, e gera também muitas vezes uma ansiedade, não é? E uma certa fragilidade, principalmente nas mães, em relação a essa questão. Então, eu vou gravar esse vídeo para tentar orientar vocês, né, em questões que até então ainda não tinha falado aqui no canal. E é interessante que vocês reflitam, né, sobre algum desses aspectos, porque pode ser, né, uma via também de ajuda, de investigação em relação a essa criança que, por exemplo, que tem um aninho, fez um aninho, um ano e pouco, que ainda não falou, né, que ainda não começou a pronunciar nenhuma palavra, ou então aquela criança que tem 2 ou até mesmo 3 anos, que fala, mas que fala ainda muito pouco, que não forma frases pequenas, simples, então que de alguma forma, né, não está desenvolvendo a fala, né, dentro daquilo que a gente espera naquela faixa etária, tá? Então, a primeira coisa que eu queria refletir com vocês, gente, é em relação à importância de se ter, não é, um momento de criar como é que eu posso dizer, essa rotina, não é, de incluir o fonoaudiólogo, não é, o profissional da fonoaudiologia, dentro, né, desse suporte, dentro desse quadro, não é, que acompanha a criança, desse quadro de profissional que acompanha a criança. Então, a gente tem, né, dentro da nossa cultura, dentro do nosso hábito, já tudo muito bem automatizado no sentido de levar a criança periodicamente ao pediatra, não é? Para acompanhar, é importante ver a questão do crescimento, da parte física da criança. Mas eu acho que é muito válido, eu acho que iria ajudar bastante, principalmente nessa questão da ansiedade em que os pais sentem em relação a essa criança que ainda não começou a falar. Seria interessante nessas situações, pelo menos, né, mais características, mais pontuais, onde o bebê tem 1 ano, 1 aninho e pouco e não fala ainda, ou tem 2 anos, 3 anos e a criança fala muito pouco. Eu acho super válido que vocês procurem, não é, façam uma única consulta com o fonoaudiólogo, porque vai ser um profissional que vai avaliar o seu filho de forma personalizada. Eu tenho recebido muitas perguntas, não é, de mães principalmente, perguntando, meu filho tem 1 ano, 1 ano e pouco, tem 2 anos, fala tantas palavras ou não fala nada, e aí, o que é que eu faço, como é que eu resolvo? É claro que a gente tem um sistema, né, de saúde pública muito ainda que deixa a desejar, não é, nesse sentido de ter essa facilidade a esse acesso, não é, esse profissional e os outros profissionais da saúde, mas façam o possível, né, nesse sentido de buscar esse tipo de consulta, uma consulta só de orientação, porque o profissional, o fonoaudiólogo, vai ver o seu filho, vai avaliar e vai lhe orientar a partir do olhar dele. Provavelmente, não necessariamente, não é, se for feito de forma precoce, não vai ser para esse profissional indicar a terapia para a criança, não é isso. É uma consulta mesmo de acompanhamento, de orientação, e é uma orientação que eu percebo que empodera, porque sempre que eu recebo crianças, né, com as famílias aqui no consultório, nessa situação específica, são orientações tão simples que eu dou, não é? Mas de forma realmente personalizada, que eu vejo a mãe principalmente, que é quem se envolve mais nesse processo, ela ganha muito mais confiança, não é? Ela relaxa também, ela baixa essa ansiedade, que a gente tem que prestar atenção nessa ansiedade, porque quando você
fica muito ansioso para que a criança fale, a criança ela tem, né, um sensorzinho especial que ela capta essa energia, ela percebe isso, ela percebe essa angústia, essa ansiedade da mãe, e isso pode, de alguma forma, refletir, né, nesse desenvolvimento, porque a criança pode meio que bloquear, pode travar um pouquinho, entendeu? Pode sentir essa ansiedade, não é, exacerbada da mãe, dos pais, e ficar um pouquinho bloqueada nesse sentido, tá? Então, por isso que eu acho que é algo que pode ajudar bastante ter esse apoio, não é? Esse amparo desse profissional que vai olhar para a criança, vai ver o funcionamento dela, vai lhe explicar de forma personalizada em que etapa do desenvolvimento da fala ela está, da linguagem, e vai lhe orientar de acordo com o que aquela criança precisa em específico naquele momento, tá? Isso é algo que já é importantíssimo. E a partir dessa consulta com o fonoaudiólogo, ele também vai orientar que você procure, por exemplo, um médico, né, um otorrino, para poder avaliar como é que está o desenvolvimento, né, como é que está a audição da criança, para garantir que ela esteja com essa via auditiva íntegra. Depois eu gravo um vídeo falando específico sobre isso, mas é importante que vocês atentem a isso, e por mais que você ache, não, imagina, eu chamo meu filho, ele responde, ele olha, ele faz referência de que está escutando, mas a gente precisa saber e entender que qualquer alteraçãozinha auditiva leve, muitas vezes temporária, porque a criança fica congestionada, tem processo alérgico, ou tem otites, não é? Tem inflamações de ouvido de forma recorrente, ou problemas na garganta, tudo isso pode repercutir no ouvido e a criança fica com uma audição flutuante. E quando ela tem essa flutuação recorrente na audição, isso também pode dificultar porque ela fica com um padrão, né, auditivo, uma referência, um modelo da fala, né, do que ela está ali recebendo de estímulo, né, muito oscilando, fica oscilando demais e isso pode dificultar nesse desenvolvimento da fala, tá? Então é importante garantir, levar a criança ao otorrino, fazer uma avaliação que vai solicitar, né, uma avaliação auditiva dessa criança, tá certo? Isso é uma coisa que vale vocês também investigarem. E outra coisa que o próprio fonoaudiólogo vai olhar naquela consulta e ver a necessidade de fazer é o encaminhamento para um neuropediatra, tá? Para que esse neuropediatra, se for realmente a situação daquela criança, se o fonoaudiólogo tiver alguma percepção, tiver alguma inquietação, alguma coisa que ele ache interessante e pertinente tirar dúvida e esclarecer, ele vai encaminhar para um neuro para poder esse neuro avaliar esse desenvolvimento global da criança e descartar também qualquer questão envolvida a fim, né, de, se for o caso necessário, para que a família consiga oferecer uma intervenção precoce para a criança em alguma questão que ela possa estar ali precisando de auxílio, tá certo? Outra coisa também que é importante que vocês pensem e avaliem, quando a criança ainda não está falando ou falando muito pouquinho, com 2, 3 anos de idade, avalie se essa criança, caso não esteja na escola, veja se é possível, não é? Se seria pertinente, se vocês podem considerar a possibilidade de colocar essa criança na escola, porque tende, não é, a ajudar bastante. A criança que está com esse atraso na fala, ela quando entra na escola, ela recebe um estímulo muito grande, ela vê as outras crianças da idade dela, não é? Então estimula muito a fala, a linguagem, de uma forma bem expressiva. Então vejam se é o caso e avaliem essa possibilidade, tá certo? E também em relação à alimentação, prestem atenção se o filho de vocês, se a criança tem se alimentado, né, se ela se alimenta de alimentos sólidos, não é? Ou seja, essa criança mastiga, ou ela come muito pastoso, ela toma muito líquido, mas a parte, não é, da alimentação sólida é muito restrita ou não acontece, porque tem situações também. Então é importante procurar um nutricionista infantil para ele orientar vocês nesse sentido o quanto antes. Porque uma criança que não está mastigando, ela está tendo uma limitação, tá? O desenvolvimento aqui dessa região, né, orofacial, a musculatura, ela não desenvolve, ela não é estimulada o suficiente, e isso é algo preparatório para a criança falar, né, para ela poder articular as palavras. Então é importante que vocês verifiquem, caso vocês considerem, né, essa possibilidade da criança não estar comendo, né, mastigando realmente alimentos sólidos, procurar a orientação de um nutricionista nesse sentido. Muitas vezes o fonoaudiólogo novamente pode vir ajudar nesse sentido, a depender do que seja, né, que esteja passando, se tem alguma questão
muito específica em relação à alimentação, da criança ter uma dificuldade muito grande com o momento de se alimentar, com a questão, né, do alimento, procurar ajuda, né, multidisciplinar, às vezes uma ajuda terapêutica, um psicólogo também tem que entrar nesse sentido para ajudar, tá certo? E a última questão, o último aspecto que eu quero que vocês reflitam, né, nessa situação é em relação ao acesso da tecnologia. Avalie o quanto a criança, o quanto o seu filho tem se debruçado, né, tem acessado tablet, smartphone, joguinhos, desenhos, o quanto que essa criança, não é, tem sido limitada, tem perdido oportunidades de mundo real, né, de interações reais, de estímulos, não é, reais, no momento em que ela está muito presa, não é, acessando demais, de forma excessiva, essa questão da tecnologia, tá? Porque eu já vi, né, na minha experiência pessoal, crianças de 2 anos, por exemplo, que não falavam nada, e quando a gente vai conversar com os pais, essa criança estava realmente fazendo um uso extremamente indevido e excessivo, né, sem nenhum tipo de limitação, né, de contenção. A criança tinha acesso livre e constante a tablet ou a smartphone, a joguinhos, e essa criança teve realmente uma melhora muito expressiva, né, muito significativa. Depois que os pais foram alertados nesse sentido, foram orientados, a criança começou a despertar, porque ela começou a se inserir no mundo real e os estímulos, as interações, né, foram acontecendo de uma forma espontânea, e a fala, né, a linguagem, não só a questão do verbal, mas a linguagem da criança foi aflorando após, né, essa medida, né, tão pontual, mas que realmente fez uma diferença enorme nesse desenvolvimento da criança, tá certo? Então, prestem atenção a todos esses aspectos, que algum deles, né, ou mais de um deles, né, para você que está assistindo o vídeo, pode ser algo que é interessante vocês, né, investigarem, mas o aspecto de consultar um fonoaudiólogo, né, tentar incluir esse profissional de alguma forma, numa única visita, que seja uma única consulta, para que esse profissional possa dar essa orientação e empoderar vocês, deixar com que vocês fiquem mais confiantes, mais tranquilos em relação a isso, tá certo? Porque a criança de vocês vai falar, cada um tem o seu tempo, mas a gente precisa realmente estar atento e procurar formas, né, de ajudar a criança, de potencializar, de garantir que ela esteja tendo uma via, um curso de desenvolvimento mais saudável, com as oportunidades que ela precisa ter garantidas para isso acontecer, tá certo? O vídeo de hoje foi esse. Façam os comentários, deixem as perguntas de vocês. Eu sei que possivelmente pode surgir novas perguntas em relação a essas inquietações, né, específicas. Meu filho não fala, meu filho fala pouco, o que é que eu faço, como é que eu estimulo? Deem uma olhada nos outros vídeos que também pode ajudar se você ainda não assistiu. E é isso, encontro vocês ao longo da semana nas outras redes sociais da Terapia da Criança. E até o próximo vídeo. Muito grata pela atenção. Tchau, tchau, gente.